Para você que não ficou sabendo, foi postado na conta do Twitter do presidente Bolsonaro um vídeo, uma montagem onde um leão é cercado por diversas hienas e cada uma dessas hienas mostravam uma das instituições ou poderes que estavam atrapalhando o governo Bolsonaro ou de que pelo menos os eleitores do Bolsonaro não gostavam. Então você tinha aí algumas das hienas representadas pelo feminismo, outros pela ONU, outras pelo próprio PSL, e uma dessas hienas, que é o motivo desse vídeo aqui, estava representada pelo STF. E diante dessa montagem, desse vídeo, o ministro Celso de Mello, ministro do STF, que geralmente é bem reservado, se pronunciou dizendo que não gostou nada do vídeo, que achou o vídeo do presidente altamente atrevido. A gente vai conversar sobre isso, mas antes de continuar o vídeo, eu vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar. A sua curtida, o seu compartilhamento é o que faz a força aqui desse canal e eu fico eternamente grato, beleza? Muito obrigado, vamos lá. Bom, o que tudo indica, esse vídeo que foi postado na conta do presidente, não foi o próprio presidente que mexeu. Todo mundo sabe que o Carlos Bolsonaro está sempre postando na conta do presidente, na autorização do próprio presidente mesmo. Todo mundo sabe que o Carlos Bolsonaro, ele mandou muito bem nas eleições do presidente Bolsonaro, e o Carlos Bolsonaro postou esse vídeo e logo depois apagou. De cara, eu pensei que o Carlos Bolsonaro tivesse levado um esporro do presidente, ou de que ele talvez tenha se arrependido porque ele não está querendo atacar os outros poderes, porque podem vir a atrapalhar o governo. Eu particularmente acreditei nessa narrativa, que é a narrativa que a maioria das pessoas estão acreditando. Carlos Bolsonaro foi lá, postou, o presidente ficou puto com ele, mandou apagar. Que nem aquela postagem lá que ele fez sobre a segunda instância, onde o governo falou que é a favor da prisão em segunda instância e depois teve que apagar, no intuito tipo, olha só, não vamos bater de frente com o STF e tal. Só que agora eu tô pensando nisso de uma forma diferente. Primeiro, o Carlos Bolsonaro posta sobre a segunda instância, que é uma pauta de campanha. O Bolsonaro falou nisso durante toda a campanha eleitoral, de que ele é a favor da prisão em segunda instância, porque principalmente o Lula tem que continuar preso. Daí o Carlos Bolsonaro simplesmente replica um sentimento que o presidente teve durante a sua campanha e depois tem que apagar e ainda pede desculpas. Então, realmente foi algo assim estranho. Por que ele iria recuar na palavra que ele deu, que foi a palavra dele durante toda a campanha? E agora aconteceu a mesma coisa. Ele posta aí um meme, digamos assim, de muitas entidades atacando o Bolsonaro tendo que levar fogo aí de todos os lados, tendo que enfrentar uma coisa que foi feita exaustivamente durante a campanha eleitoral e logo depois ele apaga também. Dessa vez não teve nenhum pedido de desculpas, mas de qualquer forma ele apagou devido à repercussão que teve. O que eu penso sobre isso? Eu acho que o Carlos Bolsonaro, ele tá lembrando os eleitores do Bolsonaro o que eles estão defendendo. Se eles estão tomando uma atitude diferente ou outra que pra gente possa parecer estranha, como por exemplo, apoiar a prisão em segunda instância e logo depois apagar esse tweet, isso é pra lembrar nós eleitores do Bolsonaro, cidadãos de bem, de que eles apoiam todas essas pautas ainda. Mas toda vez que eles postam alguma coisa, a retaliação é tão grande que isso pode acabar atrapalhando o governo Bolsonaro. Mas ele está lembrando a gente de que eles apoiam isso, de que eles estão lutando por esse tipo de coisa, mas que eles não podem ficar se manifestando sobre isso o tempo todo por uma questão estratégica. Então, o presidente Bolsonaro ainda sabe que o Congresso é inimigo dele, que o STF é inimigo, que o feminismo, a ONU, os caralho a quatro é tudo inimigo dele. Mas ele vai ter que fazer, vira e mexe, um chove não molha, para poder lidar com esses poderes da melhor forma possível, para que nós, cidadãos de bem, fiquemos bem, para que tenhamos bons projetos aprovados, para que coisas absurdas não passem. Assim, essa foi a impressão que eu tive. Eu particularmente acho que eles têm que bater de frente com esses caras, que se dane, mas eu sei que o presidente Bolsonaro tá lá há 30 anos. O cara tem 30 anos aí de Congresso Nacional, ele deve saber o que está fazendo, ele está adotando uma estratégia diferente daquela que eu gostaria que ele tomasse. Tudo bem, sem problema nenhum quanto a isso. Mas eu queria alertar aqui, queria atentar vocês sobre esse fato do Carlos Bolsonaro estar tuitando coisas na conta do presidente e logo depois apagando. É muita coincidência isso acontecer. Não tinha acontecido em nenhum momento desde que o Bolsonaro se tornou presidente. Aí agora acontece duas vezes em um período de tempo tão curtinho. Será que o esporro
entre aspas, que ele levou no primeiro post que ele apagou, já não foi o suficiente para ele não tomar a liberdade de postar coisas que o presidente não vai gostar? Eu não consigo ver esse dessincronismo entre os dois, não depois de tanto tempo, não depois do tanto que o Carlos Bolsonaro ajudou o presidente na campanha e durante a presidência em si. Essa era a mensagem que eu gostaria que vocês ficassem atentos. Talvez esses posts do Carlos Bolsonaro não seja de não consentimento do pai, talvez seja tudo parte de uma estratégia. E veja bem, parece que a carapuça está servindo. O Celso de Mello, ele se manifestou contra esse vídeo, ele achou repugnante, meu Deus do céu. Eu devo lembrar vocês uma outra coisa que eu quero que vocês atentem. O Celso de Mello, ele é uma das pessoas que está para se aposentar. Um dos ministros do STF ao qual o presidente vai poder colocar outro no lugar. O cara vai completar 75 anos aí no final de 2020 e vai ter que ser aposentado compulsoriamente. Quem é o outro ministro do STF que será aposentado compulsoriamente também? Ministra Rosa Weber. O que esses dois ministros têm em comum ultimamente? Os dois tomaram atitudes que não eram esperadas. O voto da ministra Rosa Weber na prisão em segunda instância era um voto inesperado. Ninguém sabia o que ela iria fazer. Daí ela foi lá e votou contra a prisão em segunda instância. Daí o Bolsonaro posta um vídeo no Twitter dele, um meme, e daí o Celso de Mello, que na maior parte do tempo, eu tenho certeza que você não sabe nem como é que é a cara desse camarada. Na maior parte do tempo esse cara é completamente reservado, daí ele se dispõe a se manifestar contra esse vídeo. Geralmente quem iria se manifestar sobre isso é o Marco Aurélio de Mello, o Gilmar Mendes, mas dessa vez foi o reservado Celso de Mello. São ministros que estão para se aposentar, que estão recebendo apenas uma única tarefa: atrapalhar o governo federal de Jair Bolsonaro. Nós podemos esperar a mesma atitude de outros ministros que também estão para se aposentar brevemente e talvez sejam aposentados antes da hora. Como, por exemplo, o Ricardo Lewandowski, que se a PEC da Bengala for aprovada, que vai diminuir a idade do ministro ser aposentado compulsoriamente de 75 para 70 anos, o Lewandowski terá que ser aposentado compulsoriamente. E ele, devo lembrar, é aquele camarada lá que quis dar voz de prisão para um cidadão brasileiro dentro de um avião que o criticou, que falou que os ministros do STF não estavam de acordo com os interesses da população brasileira. Daí ele falou: não, vou dar voz de prisão para você. Então, vocês já esperem algumas declarações aí polêmicas, controversas, sobre esses outros dois ministros que estão para se aposentar também em breve, como Lewandowski e o outro que eu esqueci agora quem que é, não sei se é o Marco Aurélio de Mello. Enfim, só para vocês verem o que eu tô falando, tem um pouco de sentido. O Marco Aurélio de Mello, que é um que pode se aposentar em breve também, se a PEC da Bengala for aprovada, é um cara que tem dado bastante declaração aí durante o governo Bolsonaro e durante as eleições. Ele deu uma declaração dizendo que se o STF ainda for o STF, a decisão dele não será revogada. Ele estava falando sobre um julgamento passado, eu não sei se foi sobre a questão do aborto, se foi sobre a prisão da segunda instância, eu não lembro exatamente qual foi a questão, mas ele estava querendo dizer com todas as letras de que a palavra dele é suprema. O que ele decidir é o que está decidido. E eu nem preciso dizer que esse camarada votou contra a prisão em segunda instância. O Celso de Mello ainda não deu o voto dele. Mas o Ricardo Lewandowski, outra pessoa que está para se aposentar também, caso a PEC da Bengala seja aprovada, votou contra a prisão em segunda instância. Então nós temos aí Rosa Weber, Marco Aurélio de Mello, Ricardo Lewandowski, os três que estão perto de uma aposentadoria, votando contra a prisão em segunda instância. Qual que você acha que vai ser, por exemplo, o voto do Celso de Mello, principalmente depois dessa treta aí com o meme que foi postado na conta do presidente Bolsonaro? E só para complementar esse vídeo aqui, eu vou ler a declaração do Celso de Mello em partes aqui, porque eu quero que vocês fiquem atentos ao seguinte. Em um dos trechos que ele fala sobre esse meme aí do Jair Bolsonaro, ele escreve o seguinte, abre aspas, também constitui expressão odiosa de quem desconhece o dogma da separação de poderes. Isso aqui é o Celso de Mello dizendo que o presidente Bolsonaro estaria de alguma forma interferindo no judiciário. Ele está querendo dizer aqui que o presidente nem criticar pode. O STF toma uma atitude que o presidente achou inadequada, daí ele fala, não gostei dessa atitude. Isso significa que ele irá impedir
que essa atitude seja tomada ou não, de que ele vai impedir que a decisão do STF seja respeitada ou alguma coisa do tipo, ele não pode dar a opinião dele. A divisão dos três poderes não significa ficar caladinho, meu Deus do céu. Ele pode dar a opinião dele a hora que ele quiser, ele pode achar que acertou ou não, mas que ele vai respeitar de qualquer forma. Enquanto estivermos em uma democracia, infelizmente, você deve respeitar a decisão do Supremo, seja lá qual for. Só que o que é mais engraçado, o que é mais curioso, é que é tão fácil você retrucar um ministro do STF, alguém que está num cargo tão importante. Ele diz que o presidente mostra não conhecer a separação dos três poderes. E o que o STF faz o tempo todo? Qual que é a função do STF aqui no Brasil? Eles compõem o poder judiciário, eles têm que julgar. Mas o que a gente mais vê eles fazendo é legislando. É remexendo as leis que o Congresso Nacional aprova. Então, o Congresso Nacional já pautou uma PEC para decidir sobre a prisão em segunda instância. E daí o que o STF faz? Continua com o julgamento. Por que não deixa o poder legislativo legislar enquanto vocês se preocupam apenas com o judiciário? Daí vão perguntar para as pessoas na rua qual que é o papel do STF. Ninguém vai saber qualquer resposta, porque eles estão fora da alçada dele. Na nossa opinião, aonde eles quiserem se intrometer, eles vão se intrometer. É um ativismo militante absurdo. Eles toda hora saem da sua curva de responsabilidades. E daí ele vem falar que o presidente que não sabe separar, que não sabe entender que existe a separação entre os três poderes, isso é alguma piada? Você tá gozando com a nossa cara, seu ministro de... É claro. A Suprema Corte é formada por essas pessoas. É ministro que cobra lealdade e confiança eterna, como, por exemplo, o senhor Marco Aurélio de Mello, que perguntou para um jornalista se ele não acreditava na sua Suprema Corte, meu Deus do céu. É brincadeira um negócio desse. Daí o outro fala que são os outros que não entendem a separação dos três poderes, quando são eles mesmos que não entendem. Você tem o Gilmar Mendes fazendo as suas pataquadas. Você tem ministro dando voz de prisão para um cidadão brasileiro que lhe dirigiu a palavra, que o criticou. Meu Deus do céu. É advogado petista que nunca passou na prova para juiz federal. Sensacional. Esses são os ministros do STF do nosso país. Tá certo, pessoal? Não se esqueçam das duas coisas que eu falei para vocês se atentarem aqui nesse vídeo, beleza? Por esse vídeo é isso, meus amigos. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.